Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus nessa manhã tão abençoada e trazer aquilo que é projeto de Deus para a nossa vida, quanto palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e é fortaleza para o nosso espírito. Mas o que eu tenho para falar hoje para você, o recadinho de Deus é para você, não conte teus sonhos para ninguém, guarde seus sonhos, porque nem todos estão preparados para viver os teus sonhos e nem todos querem ver você no pódio. A palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 37, vem contando a história de um jovem que tinha 17 anos, que era o filho amado do seu pai, era o filho da mulher amada, o filho da velhice do seu pai, e esse jovem se chamava José. Nós conhecemos a história de José. Era filho de Raquel, da mulher pela qual Jacó pagou um preço de 14 anos para casar com ela, porque ele foi enganado pelo seu sogro e ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel, sendo que casou primeiro com Lia. Esse homem chamado Jacó, ele teve filhos não só com Lia e com a Raquel, que era estéril, porque José foi fruto de um milagre, e também com as suas concubinas, a Zilpa e a Bila. Mas a palavra vem dizer que esse homem tinha 12 filhos. Ele teve 12 filhos, porque depois veio Benjamim também, que levou a Raquel à morte. Mas a palavra vem dizer que José era o filho amado do pai, por ser o filho da velhice, por ser o filho da mulher amada. E seu pai prepara para ele uma túnica talá, uma túnica colorida, segundo a palavra de Deus. E isso ainda causou mais ciúme e mais invejas aos seus irmãos. Mas não é nisso que eu quero me deter. Eu quero dizer para você que nesse mesmo capítulo 37, onde começa contando a história de Jacó, e logo em seguida quem entra em cena é José, através de seus sonhos, porque José, ele teve sonhos. Ele sonhou com feixes que se curvavam diante dele, ele sonhou com lua, com estrela, e isso ainda causou ainda um certo ódio, uma certa raiva ainda muito maior dos seus irmãos a respeito da sua vida. E aí a palavra de Deus diz que naquele dia, o seu pai manda ele ir até onde estavam seus irmãos, na cidade de Siquém, onde ele estava, os seus irmãos estavam ali apacentando as ovelhas. Chegando em Siquém, ele encontra um homem, eles não estavam lá, ele vai até outra cidade. E quando eles avistam José chegando diante deles, a palavra vem dizer que eles começam a tramar a morte de José. Isso mesmo. Quem tramou a morte de José foi seus irmãos. Quem levou Jesus para a cruz foi os próprios sacerdotes da época. Então, amado, às vezes está muito próximo da gente, porque o inimigo ele usa pessoas que estão perto, pessoas que são da nossa família para tentar nos paralisar, para tentar nos parar e para tentar nos derrotar. Que foi isso que aconteceu com José. Entenda uma coisa, eles planejam a morte de José. Rubens, o irmão mais velho, pede para que não façam isso. E ele se retira um pouco, eu creio que para meditar, eu creio que para tomar uma decisão certa e correta. E quando ele volta, ele quando sai deixa José dentro de uma cisterna, mas quando ele volta, os seus irmãos haviam vendido José por 20 moedas de prata. Imagine só se eles soubessem que eles estavam vendendo o futuro governador do Egito. Por 20 moedas de prata, José foi vendido para uma caravana israelita que estava indo para o Egito levando especiaria. Naquela cidade do Egito, aquele menino que nasceu para ser príncipe, o filho amado do pai, o filho que tinha tudo na sua casa, agora ele é escravo. Ele é levado para o mercado de escravo. E ali naquela praça de escravo, naquele mercado de escravos, José é vendido a um homem chamado Potifar. Potifar era a guarda real do rei, do faraó. E ele leva agora José para sua casa como escravo. Só que eu quero falar algo para você. No percurso dos teus sonhos, no percurso da tua trajetória, do teu projeto, aonde quer que você esteja, ainda que você esteja no vale, numa prisão, ainda que você esteja numa cisterna, Deus será contigo, porque aonde José passava, prosperava. A palavra vem dizer que na casa de Potifar, ele agora passa a ser administrador dos bens de Potifar, por ser um homem sábio, um homem inteligente, um homem que sabia ler, um homem que sabia escrever, coisa difícil para aquela época. Então José agora virá administrador da casa de Potifar. E nós conhecemos a história. Ali ele é assediado pela mulher do Potifar, ele não cede aos desejos dela porque ele cresceu ouvindo as histórias de Jacó, que para casar com a mulher amada era preciso trabalhar, pagar um preço, porque a mulher amada não se encontra em qualquer esquina, nem na cama do outro. Então, amados, Jacó, enquanto tudo isso, ele está de luto, porque a palavra de Deus vem dizendo que ele está no luto e ele só vai sair daquele luto quando for para a cova. Jacó esqueceu a promessa, porque havia uma promessa para as 12 tribos. Jacó esqueceu a promessa de Deus. E Deus está dizendo, não pare de crer, não pare de acreditar, não pare de sonhar, não pare de crer nas tuas promessas.
Porque enquanto Jacó enterrava seu filho, enquanto Jacó matava seu filho, enquanto ele entrava no luto numa caverna, a palavra vem me dizendo que José estava indo para o compromisso dos seus sonhos e da sua promessa. A palavra vem dizer que agora ele é preso, ele vai parar no presídio, ali naquele presídio ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Chega um momento que ele só pede para aquele homem, olha, lembra-te de mim quando estiver diante do rei. Aquele homem não lembrou porque não era o dia, não era a hora, não era o momento. Porque a única vaga que tinha no palácio era de padeiro. E Deus não tinha aquele projeto para a vida de José. Ele não queria José no lugar do padeiro, porque Deus tinha preparado os sonhos e a realização dos sonhos de José. Nada contra o padeiro, não é isso. Nem estou fazendo apologia a nada. Mas é que naquele momento, se o copeiro fala para o seu rei que havia um homem na prisão que interpretava sonhos, talvez ele fosse ocupar o lugar do padeiro. E não era isso que Deus tinha para a vida de José. E até o cumprimento da promessa, nós passamos várias dificuldades, adversidades, levantes. Muitas coisas acontecem até que os sonhos e as promessas se cumprem e se realizem na nossa vida. A palavra vem dizer que agora o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Vacas gordas, espigas de milho, fartas, espigas escassas. Agora José é levado até a presença do rei. Banharam José, cortaram o cabelo, botaram uma roupa real. E aí, amados, José interpreta o sonho do rei. E agora José é colocado como governador. Sobre todo aquele lugar, ele era a segunda pessoa depois do rei, depois do faraó. E entenda uma coisa, quando o faraó coloca o anel no dedo de José, ali se realizava e selava a promessa de Deus na vida de José, dos seus sonhos, das suas promessas. O anel era do faraó. Não é muito fácil você pegar um anel de alguém e dar no seu dedo. Ou fica largo ou fica apertado. Mas aquele anel estava preparado para o dedo de José. Quando o faraó coloca o anel no dedo de José, o anel era perfeito no seu dedo. Porque assim são os sonhos, as promessas de Deus. Aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus tem para você é perfeito. Ninguém vai poder impedir, ninguém vai poder atrapalhar. Ainda que você tenha uma trajetória para chegar no teu sonho, como foi a trajetória de José, que foi ver notícia dos seus irmãos, mas foi jogado numa cisterna. Foi tirado de uma cisterna, vendido para um mercador de escravo. Foi parar numa cidade chamada Egito, muito distante da sua realidade, da sua cultura, do seu povo. E ali, amados, ele é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar, é acusado de assédio, vai parar numa prisão. Mas uma coisa, tenha certeza, os sonhos de José aconteceu. José se tornou governador do Egito. Seus irmãos tiveram que se dobrar, tiveram que se ajoelhar. E a promessa de Deus se cumpriu. Mas o que eu quero falar com tudo isso para você nessa manhã e deixar bem claro para você aquilo que Deus quer nos entregar. Os seus sonhos, não fale para ninguém. Não conte para ninguém, nem verbalize. Dobre seus joelhos e ore em pensamento. Entregue para Deus, para que nada venha interferir, para que nada venha atrapalhar, para que o diabo, que está com os seus anjos ao nosso derredor, não venha interferir e atrapalhar e colocar sinais para que a gente desista da promessa dos sonhos. Sinais foi o que ele fez com o pai de José. Quando ele manda uma túnica rasgada, quando ele manda uma túnica suja de sangue para a casa de Jacó, foram os sinais que chegaram até ali. Os sinais não é a promessa. Então que hoje Deus venha cumprir a promessa de Deus. Volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. E aquilo que Ele colocou no teu coração como sonho, como um projeto, diga comigo, vai acontecer. Eu tomo posse. E se essa palavra foi para você e se falou com você nessa manhã, não deixa não de apertar esse coraçãozinho aí e dar o teu amém, dizer eu tomo posse, eu recebo, porque Deus hoje quer realizar sonhos e projetos na tua vida. E aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E Deus hoje veio com cromos e cairós alinhando na tua vida para o cumprimento do teu sonho e da tua promessa. Recebe? Toma posse em nome de Jesus, que Deus te abençoe e fique na paz. Temos culto agora, 9 horas. Vamos estar transmitindo pelo Facebook também. Fique com Deus, Deus abençoe.